Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje você precisa parar tudo o que está fazendo e ouvir essa mensagem até o final. Eu não estou aqui por acaso. Você não chegou nesse vídeo por coincidência. Algo poderoso está prestes a acontecer na sua vida e o inimigo sabe disso. Hoje eu vou revelar algo que o espírito da miséria tem tentado esconder há muito tempo. Hoje, cadeias vão se romper, muralhas vão cair, portas vão se abrir. Mas eu te peço, escuta com atenção, não tenha pressa. Não seja ansioso para descobrir o salmo nem a oração poderosa. Deus não age na ansiedade. Deus não trabalha na pressa. O Senhor age no tempo certo, na hora exata, no momento perfeito. Cada palavra desse vídeo é um tijolo na tua vitória. Cada frase é uma chave no mundo espiritual. Por isso, assista até o final. Não pule, não avance, porque Deus quer falar contigo através de cada detalhe. A tua libertação vai começar aqui, mas é preciso ouvir tudo, é preciso obedecer, é preciso permanecer. Então já faz o seguinte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todas, para receber cada alerta. Deixa o teu like, porque isso fortalece essa obra. E compartilha esse vídeo com amigos, familiares, com todo mundo que precisa ser liberto do espírito da miséria. E escreve aqui nos comentários, eu tomo posse da minha libertação. Quero ver você declarando com fé, porque eu vou orar por cada um que comentar. Eu vou entrar em batalha junto contigo. Hoje, o inferno vai perder. Hoje, a miséria vai cair. Hoje, a bênção vai chegar. Assiste até o fim, porque a tua vitória já está a caminho. A cada instante, uma batalha invisível trava-se no universo espiritual, envolvendo forças ocultas que buscam infiltrar-se nos lares, corações e mentes. Muitas vezes, sem perceber, as portas abertas pelas escolhas diárias permitem que correntes de escassez se instalem, plantando raízes profundas. No âmago desse conflito, um inimigo silencioso atua sorrateiramente, o espírito da miséria, cuja missão consiste em desestabilizar, roubar esperança e bloquear prosperidade. O combate não é apenas material, ele alcança dimensões imateriais, afetando emoções, projetos, relacionamentos. Por isso, torna-se urgente levantar-se com fé, empunhar a espada da oração e declarar palavras poderosas que rompam grilhões. Existe uma força sublime que reside nas Escrituras, pronta para ser ativada através de uma leitura convicta, uma súplica fervorosa, um clamor persistente. Desde tempos remotos, sábios, profetas e justos compreenderam que toda batalha travada na terra possui reflexos celestiais. Nenhuma circunstância financeira adversa é puramente fruto de casualidade ou mero acaso. Há um padrão invisível, uma cadeia de eventos espirituais que precisa ser confrontada diretamente com a autoridade, utilizando armas divinas. O espírito da miséria não teme discursos bonitos, mas recua diante da proclamação ousada da palavra sagrada. Ele treme quando a verdade eterna é proclamada em alta voz, quando cada versículo transforma-se numa espada flamejante, cortando cadeias. Portanto, não basta querer prosperar. É necessário posicionar-se espiritualmente, vestindo-se da armadura da fé, empunhando escudo, espada, capacete, couraça. Quem deseja romper com ciclos de escassez precisa entender que o espírito da miséria age sorrateiramente, alimentando crenças limitantes, instaurando padrões de pensamento destrutivos. Ele sussurra ao ouvido palavras de derrota, faz enxergar impossibilidades onde há potencial, transforma sonhos em cinzas. Mas existe uma oração específica, carregada de poder sobrenatural, capaz de desmascarar suas estratégias, desmantelar suas obras, expô-lo à luz divina. Essa oração precisa ser feita com entendimento, autoridade, reverência.
Cada palavra proferida ecoará como trovão nas regiões espirituais, derrubando muralhas invisíveis, queimando laços ocultos, desarraigando toda a obra maligna. Ao entrar nesse momento de oração, deve-se purificar o coração, limpar os pensamentos, alinhar intenções. Nada pode ser feito mecanicamente, tudo precisa ser movido pelo Espírito Santo, conduzido por uma fé viva. As palavras ditas não são meros sons, são flechas espirituais lançadas com precisão. Cada versículo recitado funciona como chave que destranca cadeados, como martelo que despedaça rochas. O espírito da miséria odeia ouvir essas palavras, pois sabe que sua permanência depende da ignorância, da acomodação, da inação. Quando alguém decide proclamar as promessas divinas, algo começa a mover-se nos céus, rearranjando destinos, restaurando projetos, abrindo portas antes trancadas. A oração contra o espírito da miséria precisa ser feita com ousadia. Não se pode titubear, duvidar ou hesitar. O inimigo espiritual se alimenta das brechas deixadas pelo medo, pela incredulidade, pela desistência. Por isso, ao fazer essa oração, a mente deve estar convicta da vitória, o coração cheio de esperança, a boca proclamando sem cessar. Cada declaração feita em voz alta invade territórios espirituais, derrubando fortalezas, desmantelando castelos construídos por anos. Mesmo que tudo ao redor pareça indicar o contrário, a fé precisa sustentar as palavras ditas, porque elas carregam a essência do céu. Poucos sabem que o espírito da miséria não age apenas sobre finanças, mas também sobre emoções, relacionamentos, saúde. Ele busca espalhar um ambiente de escassez em todas as áreas da vida, instaurando um ciclo de perdas, frustrações, desistências. Por isso, a oração contra ele não pode limitar-se a pedir dinheiro ou bens materiais. Ela precisa alcançar raízes profundas, destruir pactos inconscientes, cancelar palavras lançadas no passado, quebrar maldições hereditárias. Cada frase dita nessa oração deve carregar um decreto de libertação, um clamor por restauração, uma proclamação de vitória total. A fé que move montanhas é a mesma que derrota o espírito da miséria. Não se trata de um ritual mágico, nem de palavras decoradas. Trata-se de um posicionamento espiritual, uma escolha consciente de alinhar-se com as promessas divinas, rejeitando toda mentira, toda acusação, toda limitação. A oração precisa ser feita com perseverança, porque há fortalezas que não caem com um único clamor. É necessário insistir, repetir, declarar até ver a mudança manifestar-se no mundo visível. Cada dia de oração fortalece o espírito, amplia a visão, renova a esperança. Antes de iniciar essa oração poderosa, é importante criar um ambiente propício, desligar distrações, separar um tempo exclusivo, abrir o coração. Não há fórmulas prontas, mas existe um princípio. Quanto mais sincera for a entrega, mais profundo será o agir divino. O espírito da miséria odeia ambientes de adoração, de gratidão, de louvor. Por isso, ao começar a oração, ele começará a lançar pensamentos de dúvida, cansaço, desânimo. É preciso resistir, insistir, perseverar. O que está em jogo vai muito além do que os olhos humanos podem perceber. Ao longo da história, grandes homens e mulheres de fé venceram inimigos espirituais através da oração incessante. Eles não permitiram que a escassez definisse seus destinos. Mesmo em meio à adversidade, mantiveram seus olhos fixos nas promessas eternas. Essa mesma fé precisa ser despertada hoje, através dessa oração contra o espírito da miséria. Cada palavra proferida deve ser uma declaração de guerra, uma recusa a permanecer no lugar da escassez, um passo rumo à abundância prometida por Deus. Ainda que as circunstâncias digam o contrário,
A fé precisa falar mais alto. A cada repetição da oração, um novo nível espiritual é alcançado. O espírito da miséria começa a perder forças, suas amarras vão sendo rompidas, suas bases destruídas. Há um poder tremendo nas palavras proclamadas com fé. Não é à toa que o inimigo tenta calar vozes, roubar tempo de oração, esfriar corações. Ele sabe que quando alguém se levanta com autoridade, empunhando a palavra, o seu domínio começa a ruir. Por isso, a oração contra o espírito da miséria precisa ser feita com frequência, com intensidade, com propósito. Mas hoje, algo novo está prestes a acontecer. Hoje, o céu se abre sobre você e as correntes invisíveis começarão a se romper. Existe uma palavra específica, há um salmo que carrega uma promessa de vitória, um escudo de proteção, uma chave de libertação. Esse salmo é uma arma espiritual nas mãos de quem crê. Quando proclamado com fé, ele destrói muralhas, desmantela fortalezas, desarma ciladas e expulsa o espírito da miséria. Prepare o coração, alinhe a mente e receba essa palavra como espada flamejante que corta todo o laço do inimigo. Agora, leia com atenção. Declare em voz alta e deixe que cada versículo ecoe como trovão nos céus, trazendo libertação, provisão e restauração. Salmos 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu misericordioso, o meu baluarte, o meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio. Ele subjuga os povos debaixo de mim. Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Faz brilhar relâmpagos e dispersa os inimigos, lança as tuas flechas e derrota-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e resgata-me das muitas águas, do poder de estrangeiros, cujas bocas falam falsamente, cujas mãos direitas são mãos de mentira. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo. Com a harpa de 10 cordas te cantarei louvores. Tu dás vitória aos reis, tu livras o teu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estrangeiros, cujas bocas falam falsamente, cujas mãos direitas são mãos de mentira. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas, como colunas esculpidas para adornar um palácio. Que os nossos celeiros estejam cheios, transbordando de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos se multipliquem a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas estejam prenhes, sem dano, sem perda. Que não haja grito de lamento em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Agora que a palavra foi proclamada, vamos entrar na presença do Senhor com uma oração poderosa, específica contra o espírito da miséria, com autoridade e fé. Oração poderosa contra o espírito da miséria. Altíssimo Deus, Senhor dos exércitos, hoje me coloco diante da tua presença com o coração contrito, os joelhos dobrados e a alma rendida, reconhecendo que tu és o dono de todas as riquezas, o Senhor da prata e do ouro, aquele que abre portas onde não há caminho, aquele que transforma o deserto em manancial de águas vivas. Clamo agora pelo poder do teu nome, pela autoridade do sangue de Jesus e pela espada da tua palavra. Venha, Senhor, quebrar toda maldição de escassez, todo pacto feito consciente ou inconscientemente, toda palavra de derrota lançada sobre minha vida e minha descendência. Em nome de Jesus, eu rejeito, renuncio, quebro, desfaço e lanço por terra toda a atuação do espírito da miséria contra a minha casa, minha família, minhas finanças,
meu trabalho, meus sonhos. Proclamo que estou coberto pelo sangue do Cordeiro, que toda acusação contra mim foi anulada na cruz, que todo decreto contrário foi cancelado e que nenhuma arma forjada prosperará. Levanto-me agora como guerreiro do reino, com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e declaro que toda obra de Satanás está desfeita, desmantelada, destruída. Senhor, envia teus anjos guerreiros para batalharem ao meu favor. Derruba muralhas, abre portas sobrenaturais, libera provisão abundante. Que os meus celeiros se encham, que minhas mãos prosperem, que minhas sementes floresçam, que meus projetos avancem. Corta, Senhor, toda raiz de escassez, arranca, Senhor, todo espírito parasita, toda influência do devorador, cortador, migrador e destruidor. Eu declaro, no poder do nome de Jesus, que a miséria não terá mais domínio sobre mim, que a abundância do céu se manifesta agora, que os céus estão abertos e que a chuva da tua bênção cai sobre minha terra. Deus poderoso, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que o Salmo 144 seja escudo, fortaleza, refúgio, proclamação de vitória em minha vida. Eu me aproprio das promessas declaradas neste salmo. Recebo vitória sobre inimigos espirituais, proteção sobre minha casa, multiplicação sobre os meus celeiros, crescimento sobre os meus campos. Que cada verso seja um decreto selado no céu, uma chave de autoridade, uma semente frutífera. Espírito Santo, sopra teu vento de vida sobre tudo que está morto, restaura sonhos, reconstrói projetos, renova esperanças. Eu clamo, Senhor, que onde havia esterilidade, brote fertilidade. Onde havia portas fechadas, surjam oportunidades. Onde havia dívidas, sobrevenha provisão. Que minha mente seja renovada, meu coração fortalecido, minha visão ampliada. Que todo ciclo de perda, desperdício, estagnação, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. A ti, Senhor, rendo toda glória, honra e louvor. Pois sei que o espírito da miséria foi derrotado, que uma nova estação chegou, que uma colheita abundante virá. Em nome de Jesus, assim oro, creio e recebo. Amém. O espírito da miséria não atinge apenas aquilo que é visível aos olhos. Ele infiltra-se em áreas invisíveis, contaminando pensamentos, sabotando sentimentos, distorcendo percepções. Age no silêncio das madrugadas, implantando desânimo, cultivando medo, apagando sonhos. Muitas vezes, sua presença passa despercebida porque se disfarça de normalidade, como se a escassez fosse parte inevitável da vida. Mas hoje, essa mentira será desmascarada. Hoje, pela luz da palavra, esse opressor espiritual será exposto, confrontado, destruído. A verdade libertadora iluminará cada canto escuro da alma, dissipando toda sombra de miséria. Quem entende o poder da oração não se cala diante da adversidade. Quem conhece a autoridade da palavra ergue-se como um leão, ruge contra a opressão, proclama vitória onde o inimigo tenta implantar derrota. O Salmo 144 torna-se um cântico de guerra, uma declaração profética, uma proclamação de recomeço. Cada verso carrega um princípio, uma chave, uma promessa. Ao ser lido com fé, ele transforma-se numa corrente elétrica espiritual, rompendo amarras invisíveis, incendiando o campo de batalha. Não é apenas poesia antiga, é uma espada afiada, cortando laços ocultos, anulando decretos malignos, estabelecendo novo tempo. Por isso, ao proclamar o Salmo 144, a alma se reveste de coragem. O espírito se levanta em força renovada. As palavras não retornam vazias, elas sobem como incenso, atravessam os céus, chegam ao trono da graça e voltam como chuva abundante.
Essa leitura não é apenas uma prática religiosa, é um ato de guerra, uma convocação divina, um manifesto celestial. Cada frase funciona como tijolo espiritual, reconstruindo muralhas derrubadas, restaurando portões queimados, restabelecendo proteção. Nada permanece igual quando a palavra é proclamada com autoridade e fé. A oração que acompanha essa leitura não é comum. Ela não pede apenas por provisões materiais, mas clama por libertação integral. Ela corta pactos, quebra maldições, silencia acusações. É uma oração que confronta diretamente o espírito da miséria, dizendo: aqui não mais, saia, desapareça, não tens mais domínio. É uma oração feita com entendimento, baseada na autoridade que Jesus conquistou na cruz. Cada palavra pronunciada carrega o poder do sangue derramado, a vitória da ressurreição, o selo do Espírito Santo. Quem ora essa oração precisa estar disposto a deixar para trás velhos hábitos, pensamentos limitantes, mentalidades de escravidão. Não se pode clamar por libertação e manter-se apegado às correntes. A libertação exige renúncia, entrega, disposição para obedecer. Por isso, essa oração é também um convite ao arrependimento, uma decisão de romper com tudo que contraria o propósito de Deus. O espírito da miséria se alimenta de brechas, permissões, concessões. Mas hoje, cada brecha será fechada, cada laço cortado, cada corrente despedaçada. A palavra de Deus declara que o povo do Senhor não mendigará o pão, que os justos nunca serão desamparados. Essas promessas são válidas ainda hoje, aplicáveis, acessíveis. Não importa o passado, nem as falhas, nem as perdas. Deus é especialista em restaurar. Ele transforma vales secos em jardins férteis, converte cinzas em beleza, muda histórias. Ao fazer essa oração, você está plantando sementes no solo da fé, sementes que no tempo certo brotarão, florescerão, frutificarão. Não haverá mais esterilidade. Onde havia miséria, surgirá provisão. Onde havia escassez, transbordará abundância. Cada passo dado na direção da oração é um avanço espiritual. Mesmo que os olhos naturais ainda vejam dificuldades, a realidade espiritual já começou a mudar. Os céus respondem ao clamor fervoroso. O trono de Deus se inclina para ouvir a voz dos filhos. Não há distância, não há barreira, não há obstáculo capaz de impedir a resposta divina. A oração feita com fé move o coração do Pai, destrona o inimigo, reposiciona destinos. E o Salmo 144 é a arma dada por Deus para essa batalha. Com ele, você profetiza vitória, estabelece governo, proclama livramento. Que essa oração permaneça em seus lábios diariamente. Que cada palavra se transforme em escudo, muralha, fortaleza. Que sua casa seja cercada de proteção espiritual. Que seus celeiros se encham, seus projetos prosperem, suas mãos produzam. Que toda raiz de miséria seja arrancada, todo legado de escassez seja anulado. Toda herança de pobreza seja substituída por bênção transbordante. Hoje, um novo ciclo começa. Hoje, os céus se abrem. Hoje, a mão de Deus age. Não recue, não desanime. Continue orando, proclamando, crendo. O espírito da miséria não resiste à perseverança da fé. Ele pode tentar lançar mentiras, plantar desânimo, mas a palavra prevalecerá. Cada dia de oração é um passo mais perto da promessa. Cada verso do Salmo 144 é um tijolo no caminho da vitória. Não solte a espada, não abandone o campo de batalha. Deus já decretou sua vitória. E assim, o espírito da miséria será vencido, e a abundância prometida por Deus se manifestará plenamente na sua vida. Há uma dimensão espiritual que muitos ignoram, mas que influencia diretamente os acontecimentos visíveis. O espírito da miséria opera silenciosamente,
instalando fortalezas na mente, bloqueando percepções, distorcendo expectativas. Ele trabalha para normalizar o fracasso, para tornar aceitável a escassez, para acomodar o coração em lugares de falta. Mas a verdade da palavra vem rasgar o véu da mentira, trazendo clareza, revelando caminhos, apontando soluções. Quando o Salmo 144 é proclamado, uma espada flamejante corta os céus, incendiando tudo que se opõe ao propósito de Deus. Esse salmo não é apenas um cântico antigo, ele é um decreto celestial, um manifesto de vitória, um grito de guerra. Cada verso foi inspirado pelo Espírito Santo, carregado de poder, revestido de autoridade. Quando lido com fé, ele transforma atmosferas, destrói barreiras, liberta territórios. O espírito da miséria não suporta a luz da palavra. Ele se agita, se enfurece, mas precisa recuar diante da verdade proclamada. Por isso, essa leitura não pode ser feita apressadamente, nem superficialmente. É necessário atenção, reverência, convicção. Cada palavra tem peso espiritual. Cada frase carrega unção. A oração que se eleva após a leitura do Salmo 144 não é uma súplica tímida, mas um clamor ousado. É uma declaração de guerra espiritual. É um posicionamento de fé inabalável. Ela denuncia as obras das trevas, reivindica as promessas divinas, desmantela fortalezas demoníacas. O espírito da miséria busca permanecer escondido, agindo nas sombras, mas hoje ele foi desmascarado. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, ele está sendo expulso, desalojado, desfeito. O sangue do Cordeiro cobre a casa, sela os portais, protege as entradas. Nenhuma seta poderá ultrapassar o escudo da fé. Nenhuma praga encontrará espaço. Quem ora com fé sabe que a palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Cada oração feita com base no Salmo 144 ecoa no mundo espiritual como trovão. Os anjos recebem ordens, os céus se movimentam, os caminhos se abrem. Não importa o tamanho da dívida, o peso da necessidade, a profundidade da crise. O Deus que alimentou Elias no deserto, que sustentou o povo no deserto, que multiplicou pães e peixes, ainda opera milagres hoje. Nada está fora do seu controle. Nada escapa ao seu olhar. Ele é o Deus que provê, que liberta, que restaura. Por isso, ao orar contra o espírito da miséria, declare com convicção: eu rejeito toda escassez. Eu quebro toda maldição financeira. Eu corto todo laço de pobreza. Eu anulo toda palavra contrária. Eu destruo toda fortaleza do inimigo. Eu recebo a provisão do céu. Eu entro na abundância prometida. Eu tomo posse da herança espiritual. Eu sou filho do Rei. Eu sou herdeiro das promessas. Eu sou mais que vencedor. Essas palavras não são apenas sons. Elas são decretos espirituais. Cada uma delas sela uma nova realidade, estabelece um novo ciclo, inaugura um novo tempo. A batalha contra o espírito da miséria não se vence apenas com ações naturais. Embora seja importante trabalhar, planejar, estudar, organizar, a verdadeira vitória começa no mundo invisível. O mundo espiritual governa o natural. Quando a raiz da miséria é cortada, os frutos da provisão começam a brotar. Quando o jugo é despedaçado, o caminho se abre. Quando a maldição é quebrada, a bênção se manifesta. Essa oração é uma ferramenta espiritual. Ela prepara o terreno, ela limpa os céus. Ela abre espaço para que o agir sobrenatural aconteça, mas é necessário perseverar. O espírito da miséria tentará voltar, tentará lançar mentiras, tentará reacender medos. Mas quem permanece na palavra, quem se firma na promessa, quem se reveste da armadura, não será abalado.
O segredo da vitória está na constância. Não ore apenas uma vez. Faça dessa oração um hábito. Faça da leitura do Salmo 144 um ritual espiritual diário. Fortaleça sua fé. Alimente seu espírito. Proteja sua mente. Rejeite todo pensamento limitante. Declare continuamente as promessas de Deus. A libertação do espírito da miséria é um processo, mas também um decreto instantâneo. No momento em que a oração é feita com fé, os grilhões se rompem, mas a mente precisa ser renovada, os hábitos transformados, as palavras alinhadas. Não adianta expulsar o espírito da miséria se as atitudes continuam alimentando escassez. Por isso, essa oração também precisa ser acompanhada de decisões práticas. Generosidade, fidelidade, honestidade, diligência. A fé sem obras é morta. A oração sem ação é estéril. Por isso, levante-se com coragem, alinhe coração, mente, mãos e pés ao propósito divino. Quando o espírito da miséria é derrotado, as bênçãos começam a fluir. Portas que pareciam trancadas se abrem, oportunidades surgem, ideias criativas nascem, recursos inesperados chegam. É como uma represa rompida, liberando águas represadas. O fluxo da provisão começa a correr, mas para sustentar essa nova estação, é preciso vigilância espiritual. O inimigo tentará levantar novos obstáculos, novas distrações, novas pressões. Por isso, mantenha-se firme na palavra. Continue proclamando o Salmo 144. Continue orando com ousadia. Continue confiando nas promessas eternas. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Deus que te trouxe até aqui não te deixará no meio do caminho. Ele é o teu pastor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu libertador, Ele é o teu sustentador. O espírito da miséria não tem mais autoridade sobre tua vida. Hoje, um decreto celestial foi liberado. Liberdade, abundância, restauração. Receba, creia, celebre, porque grandes coisas o Senhor ainda fará.